quem está vendo. Me chamo Paulo Vieira, sou professor de Física, formado na Universidade Federal de Pernambuco e tenho especialização em Educação Especial e Inclusiva. E finalizando agora um mestrado, né, na graça de Deus, se Deus permitir, teria concluído o mestrado agora no meio do ano, mas com essa pandemia, se tudo der certo, daqui para o final do ano eu devo estar defendendo a minha tese e, na graça de Deus, esse mestrado. Bom, quando a gente fala de física, quais são os alicerces que a gente precisa entender para uma boa aprendizagem do nosso ensino? Primeiro, o aluno tem que tirar da cabeça que física é matemática. O primeiro erro que as pessoas cometem, que as pessoas falam muito, é de chegar a mim e dizer: professor, eu sou um aluno tão bom em matemática, e por que isso não ocorre na física? Ou seja, por que na física eu não consigo me desenvolver tão bem como me desenvolvo na matemática? A explicação é simples: física não é matemática. Então, esse é o primeiro tabu que a gente tem que desmistificar de nossa cabeça. Estudar física não é estudar matemática. Então, quando eu estudo física, eu estou aprendendo. Deixa eu botar aqui o microfone, que eu acredito que vai ficar com qualidade melhor. Então, quando eu estudo física... matemática. Quando eu estudo física, eu estou aprendendo. Deixa eu botar aqui o microfone, que eu acredito que vai ficar com qualidade melhor. Esse microfone aqui é virado com 8 Tandé. Física. Aqui. Quando eu estudo física, eu estou aprendendo. Deixa eu botar aqui o microfone, que eu acredito que vai ficar com qualidade melhor. Esse microfone aqui é virado com 8 Tandé. Física. Bom. Agora está direitinho. Eu estou aprendendo. Deixa eu botar aqui o microfone, que eu acredito que vai ficar com qualidade melhor. Esse microfone aqui é virado com 8 Tandé. Ainda estamos com delay, mas enfim. A câmera. Bom, deixa eu ajeitar aqui as coisas. Faz parte. Cara, eu sou físico, não desisto nunca. Então vamos aqui ajeitar uma estrutura. Eita! Que você tá lindo aqui, viu, galera? Tudo caindo. Tá uma festa. Tá tudo caindo aqui. Acredito que agora... Hein, Paulo? Eu acredito que agora eu consegui... Ficou bom. Vocês estão me ouvindo bem? Luiz, está me ouvindo? Tô. É aí que você grava seus vídeos, né? Que você vez ou outra posta, né? Nas videoaulas, né? Eu acho que o problema do microfone dele só... Luiz, tu tá me ouvindo? Tô. Eu acho que o problema é que esse meu microfone ele não tem entrada de voz, ou seja, eu só estaria falando e não estaria ouvindo vocês. Então, deixa eu... Então, vamos falar do jeito que eu estou aqui, né? É melhor. Então, pessoal, quando a gente vai estudar física, esse é o primeiro tabu que nós temos que tirar, que é física não é matemática. Então, quando eu entendo que estudar física não é ser uma aula de matemática, a coisa já vai começar a abrir mais na nossa mente. Segunda coisa, quando a gente trata do ensino da física, nós temos que entender que existem 3 pilares importantes para a aprendizagem. Qual é o primeiro pilar que nós temos? É o saber ler. É o saber interpretar um problema. Verifique que quando nós iniciamos o nosso processo educacional, quando entramos nas primeiras fases, né, de uma escola, ou seja, lá no infantil, você já começa a vivenciar o estudo das letras, os fonemas, a junção das palavras, né? Você já começa a fazer o estudo de pequenas leituras, daqui a pouco você começa a estudar as orações, você já começa a fazer uma análise mais sofisticada da interpretação, onde você tem que fazer análise morfológicas, análises sintáticas de um texto. Pois bem, observe que quando você faz uma análise dessa, dificilmente um professor de português ele põe um texto científico para que o aluno interprete. Então, geralmente,
o texto que é lançado para um aluno é um texto que está relacionado a uma gramática, a uma literatura, ou algo de um contexto social ou de atualidades. Mas dificilmente o professor expõe para um aluno quais são as interpretações que ele precisa ter para uma área científica. Então, por exemplo, o aluno às vezes lê um problema, então quando é que uma leitura ela não é bem feita? Quando ele termina, ao término de sua leitura, ele não entende o que ele precisa fazer. Ou seja, eu estou lendo algo e eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei qual é a área da física que aborda aquela questão, eu não sei quais foram os dados que foram impressos no enunciado, eu não sei quais são os dados ocultos. O que são dados ocultos? São aquelas informações que elas não vêm expressas numericamente, mas que o aluno ele tem que interpretá-la por meio de um texto. Vou dar um exemplo. Um carro partiu do repouso. Quem nunca ouviu essa expressão? Pois bem, o carro partir do repouso está indicando que a velocidade inicial desse carro é 0. Grande abraço aí ao Washington Valentim. Grande abraço, meu querido. Seja muito bem-vindo. Então, o que acontece? O aluno ele não sabe interpretar o que está escrito no texto e por ele não saber essa interpretação, ele não sabe o que fazer. Então, o primeiro pilar da aprendizagem da física é saber ler o que está no enunciado. Se o aluno sabe ler, o aluno dificilmente ele vai conseguir resolver um problema. Nós vamos agora para o segundo pilar do ensino e aprendizagem de física, que é a expressão e lógica aritmética. Que aí é onde você vai utilizar a matemática como uma ferramenta e não como uma disciplina. Vocês, como assim, Paulo? Uma ferramenta e não uma disciplina? Eu comecei dizendo que física não era matemática. O aluno ele consegue fazer uma boa prova de matemática, mas não faz uma boa prova de física. Por quê? Porque ele não consegue enxergar as conexões, os elos de ligações. Então, muitas vezes, o aluno ele aprende um assunto na matemática e que esse mesmo assunto ele é visto na física e ele não consegue interpretar. Um exemplo, movimento circular. Ora, quando você estuda movimento circular na física, você está estudando movimento, a análise de circunferência na matemática. Comprimento de circunferência, área de circunferência, ângulos. Quando o aluno está estudando a óptica geométrica, ele está vivenciando tudo que ele aprende na geometria analítica. Então, o que acontece? Por que o aluno ele consegue ver na geometria analítica as semelhanças de triângulos? Por que o aluno na geometria ele consegue ver as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangentes? Mas quando ele vai para a física, ele não consegue visualizar. E aí a gente encontra o segundo pilar da dificuldade da aprendizagem da física. O aluno ele não consegue ver que o que ele aprendeu na matemática, ele vai aplicar na física. E é óbvio que ele não vai entender isso, por quê? Porque na física você está usando a matemática como uma ferramenta. E ele não foi ensinado a ter a matemática como uma ferramenta. Ele foi ensinado a fazer uma prova de matemática, a resolver uma prova de matemática, a terminar a prova de matemática. E não a pensar na lógica matemática. Ou seja, faça isso. Aí o aluno diz, por que eu estou fazendo isso? Não sei, faça. Não existe uma funcionalidade naquilo que o aluno está vendo. Então, por exemplo, talvez se um professor de matemática, ele, ao ensinar a matemática, ele fizesse as conexões com a física, talvez esse aluno, quando chegasse na aula de física, ele já chegasse um pouco mais maduro. Ou seja, ele já estaria entendendo essas ligações e essas conexões que ele precisa vir a ter. Então, isso é um extrator que é muito importante. A falta de visualização do que ele vê na matemática, ele pode aplicar na física. E aí a gente chega no nosso terceiro e último pilar do ensino e da aprendizagem da física. E qual é esse terceiro e último pilar? A física.
a ciência, mas é a física com pH. É a física que é o estudo da natureza. É aquele estudo em que você olha ao que está ao seu redor e você consegue visualizar e entender o porquê daquilo está acontecendo. Não é você se preocupar com a equação de Bhaskara, não é você se preocupar com a equação do sorvete, do sorvetão, mas é você entender o porquê desse fenômeno existir na nossa vida. O que faz um carro frear? Você diz, eu pisei no freio, certo? Mas e por que quando eu piso no freio e que a pista ela está com uma pequena lâmina de água, o carro já não tem a mesma eficiência? Então, qual a diferença de um freio ABS para um freio comum, para um freio de disco? Então, as situações práticas do cotidiano, aquilo que a gente vivencia, o aluno não vê. Porque o aluno está tão focado no resolver um problema, no fazer a conta, que ele esquece que o mais importante não é fazer a conta. O mais importante é ele entender o fenômeno físico. Então, se nós temos 3 pilares de uma aprendizagem, a gente vai fazer agora uma analogia a uma construção de um prédio. Se eu vou construir um prédio, se eu vou edificar um prédio e a sua coluna central ela não for bem estruturada, esse prédio ele nunca vai ter estabilidade, ele nunca vai ter firmeza para você conseguir erguer todos os andares que você precisa vir a ter. Ou seja, se um pilar ele não tiver bem estruturado, vai ocorrer na física a chamada força de cisalhamento. E aí você deve estar se perguntando, Paulo, o que é uma força de cisalhamento? É o que acontece quando uma coluna ela começa a se envergar, ela vai ficar envergada pelo fato da pressão da massa que está sendo feita sobre a coluna. Então, essa força de cisalhamento ela vai entortar a estrutura e é o que faz um prédio tombar. Então, por exemplo, uma demolição de um prédio, você não precisa colocar dinamite no prédio todo. Você vai colocar dinamite apenas nas colunas centrais. Porque as outras colunas, elas estão ali apenas para manter um certo equilíbrio, mas a sustentação está na coluna central. Então, se o aluno ele não sabe ler, lembrando que saber ler não é juntar sílabas. Saber ler é você saber interpretar um texto. É você terminar uma leitura e você dizer, Paulo, essa leitura trata-se de uma questão de ondulatória. Essa leitura, ela trata-se de uma questão de interferências de ondas. Essa leitura trata-se de fenômenos eletromagnéticos. Ou essa leitura trata-se de um fenômeno do lançamento oblíquo. Então, se o aluno ele não sabe fazer essa leitura e essa interpretação, dificilmente ele vai conseguir resolver a questão. Se o aluno consegue fazer a leitura, mas na hora do desenvolvimento físico, ou melhor, do desenvolvimento matemático, aí a gente está indo para o segundo pilar. Se o aluno ele, no desenvolvimento matemático, ele não consegue ter uma boa base, ou seja, ele não sabe simplificar, ele não sabe fazer as operações básicas, ele não sabe a ordem das operações, que é a chamada expressão aritmética, que é visto lá no fundamental. Ou seja, o aluno pensa que a resolução matemática é apenas desenvolver a conta e esquece que existe uma ordem, ou seja, existem as prioridades. E o terceiro pilar é o pilar do fenômeno físico, é aquele que deixa o aluno encantado com a física. E que é, muitas vezes, negligenciado em sala de aula. Porque os professores, eles se prendem ao quê? A usar a física como uma ferramenta matemática. Então, o aluno, ele pensa assim, poxa, eu estou estudando algo que é igual à matemática, quando, na verdade, não é. A matemática é apenas uma ferramenta para isso funcionar. E, Paulo, assim, ultimamente a gente tem visto assim, muitas estratégias para tentar quebrar, né, esse paradigma aí, né, da matemática com a física. Então, existem vários professores de física que já conseguem ter uma visão diferenciada desse processo. Eu vou citar aqui alguns nomes, obviamente, talvez eu venha esquecer alguns, mas são pessoas, são profissionais de física que fazem o diferente, como o professor Isaac de física, como o professor Wendell Rommel, como o professor Diego, como o professor Edgar Uller, como o professor que está lá em Natal, um grande amigo meu, Jadson, que não sei se ele está aqui presente na live, mas é um professor que ele já consegue enxergar a física de uma forma diferente, como o professor Daeme, que são profissionais que conseguem enxergar a física de uma forma diferente, conseguem transmitir para o aluno
algo diferente. O professor Gustavo. Então, são profissionais que eles entendem o que é o ensino da física e eles já se preocupam em transmitir essa física de uma forma diferente para o aluno deles. Por exemplo, qual é o trabalho que eu venho tendo no meu Instagram? É pegar memes, pegar HQs, pegar o universo geek, que para quem não sabe, para quem está aí assistindo essa live, não sabe o que significa a palavra geek. Geek é um nome, um termo que está sendo utilizado recentemente para aquelas pessoas que gostam de animações, gostam de quadrinhos, gostam do universo dos super-heróis, dos universos das HQs e dos mangás, que são os desenhos vindo do Japão, né? Então, o que é que eu venho fazendo no meu Instagram? Eu venho pegando o desenvolvimento físico, né? Ou seja, eu pego uma situação de um quadrinho, de um desenho animado, e que ele está lá fazendo o seu protagonismo, ele está lá desenvolvendo as suas atividades normais. E a questão é, qual é o conceito físico que existe por trás daquilo que ele faz? Então, por exemplo, dia 1º de setembro, fez 24 anos que Cavaleiros dos Zodíacos ele foi transmitido pela primeira vez aqui no Brasil pela TV Manchete. 24 anos, olha só. Tempo passa. Eu era guri, me lembro muito bem de quando começou esse processo dos Cavaleiros dos Zodíacos. Eu saí correndo da escola para assistir e de cada um ficava torcendo por seu cavaleiro. E que quando chegou na casa, né, das 12 casas, aí cada um dizia, o meu signo é o mais forte, o meu signo é o mais valente. E eu lá dizendo, cara, o meu signo é peixes, cara, o que é que vai vir? E aí quando vem um cara dando um ataque de rosas. Então pense que naquela época eu já sofri bullying. Porque enquanto diziam, relâmpago de plasma, porque eu sou o cavaleiro Aiória de leão. Enquanto outros diziam, tesouro do céu, porque eu sou o cavaleiro Chaca de virgem. Enquanto outros diziam, grande chifre, que era o cavaleiro Aldebaran de touro. Né? Eu estava lá dizendo, rosas carnívoras. Então, não pegou muito bem. Lembrando que, quando a gente regressa a mais de 20 anos, a sociedade ela não tinha a visão que existe hoje. Existia uma visão mais preconceituosa, existia uma visão mais discriminatória. Então, se hoje as pessoas reclamam de discriminação, se elas fossem teletransportadas há 20 anos, meu Deus do céu, eu acho que elas iam, né, se sentir bastante mal, porque realmente naquela época não existia o perdão da brincadeira. A galera realmente brincava mesmo e era bem mais severo. Então, por exemplo, você pega um golpe que o Aiória, Cavaleiro de Leão, inclusive no meu Instagram, se você que está aí assistindo, eu convido você a olhar o desenho que eu fiz, inclusive tem uma pergunta. Ele falava que o golpe dele viajava na velocidade da luz. Então a questão é, se o golpe viaja na velocidade da luz, qual seria o tempo de reação que um adversário dele teria para se desviar do golpe dele, se tivesse a determinada distância? Então veja que nós estamos falando de física. Nós estamos utilizando um conceito físico de velocidade média. Quando você tinha lá o Cavaleiro Camus de Aquário, usando sua execução Aurora, e que ele fazia com que o ar reduzisse ao zero absoluto, olha, a gente já está usando conceitos de temperatura. Então, se isso fosse real, se realmente existisse essa situação dos cavaleiros, como é que a física iria interagir e como eu poderia pegar um problema físico e usá-lo usando essas animações? Então, assim, isso é um trabalho que eu faço, mas aí você tem outros professores que fazem trabalhos diferentes, mas que conseguem atingir o público de uma forma muito satisfatória, né? Então, como esses professores de física que eu citei, né, existem outros professores. Existe um professor que eu acabei de conhecer, o professor Hilton, que também manja muito e que também faz um trabalho muito bacana. Ele não é daqui de Pernambuco, né, mas ele faz um trabalho excelente no que diz na mudança desse ensino da física. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa sair da caixa, a gente precisa sair desse universo de achar que a física é uma disciplina que é chata, que é uma disciplina que não consegue ser aprendida de uma forma diferente. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar a física e consegue ver como ela interage no nosso cotidiano, talvez o aluno ele conseguiria, de certa forma, se interessar mais.
E a partir do momento que você traz o interesse do aluno, e aí é óbvio que fica mais fácil dele prestar atenção, fica mais fácil dele interagir e dele participar. Você já participou daquela feira Ciência Jovem do Espaço Ciência? Você já trabalhou com algum projeto naquela feira? Nessa feira especificamente, não. Mas há alguns anos atrás, eu participei de uma feira robótica, né, de uma escola, e que aí tinha-se um pouco desse lado da questão científica, mas estava voltado mais para a robótica Lego. Não era tanto voltado para essa feira, né? E assim, hoje em dia, o que é que acontece? O aluno ele está tão preso à ideia de que o ensino ele tem que ser de exercício, de cálculo, que até o próprio aluno não consegue sair desse universo e entender que existe outra coisa, que existe coisas além, que você pode aprender física por meio de teorias, que você pode aprender física utilizando os fenômenos que estão no seu cotidiano. Por exemplo, quando você começa a estudar os princípios dos gases ideais, que é um conteúdo que é visto também na química, ele se depara com um tópico onde que, quando você tem um recipiente que não há mudança no volume, uma vez que a pressão ele atinge um determinado limite, a temperatura ela não vai subir mais, ela vai entrar no equilíbrio térmico. Então, por exemplo, o uso de uma panela de pressão. Você sabe usar a panela de pressão direito? Será que você sabe qual é o fenômeno físico que existe no uso de uma panela de pressão? Então, por exemplo, para você que está aí me assistindo, você sabia que quando a sua panela de pressão ela começa a apitar, ela começa a sair o vapor, naquele momento que o vapor ele sai da panela de pressão, isso significa que a temperatura interna da panela ela já atingiu o máximo valor dela, ela não vai aumentar mais. Isso quer dizer o quê, pequeno gafanhoto? Isso quer dizer que se você deixar ou não o fogo ligado, não vai interferir no processo de cozinhar o alimento dentro da panela. Então, para você entender bem direitinho o que eu estou te explicando. Por exemplo, eu vou usar a panela de pressão e quando a panela de pressão começa a apitar, né, uma expressão comum, que é quando começa a sair o vapor, quanto tempo você ainda deixa ela no fogo? 10 minutos? 15 minutos? E aí eu faço um convite para você que está aí me assistindo. Desligue o fogão e conte esses mesmos 10, 15 minutos que você deixaria a panela no fogo normalmente. E você vai perceber que, ao término desse tempo, aí você vai fazer o procedimento normal. O que é que você faria quando você usa uma panela de pressão e que você desligava o fogo? Você tirava a pressão da panela, você colocava ela debaixo da água, você vai fazer o mesmo procedimento. A diferença é que você vai ter desligado o fogo no momento que começou a apitar, que o vapor começou a sair. E sabe o que é que você vai ver? Que o teu alimento ele ficou cozinhado igualmente. Ou seja, veja quantos minutos de gás de cozinha você desperdiçou se você soubesse desse fenômeno físico. E aí você diz, professor, isso é brincadeira sua, isso não é verdade. O professor Bruno Lardião, convida você a entrar no Instagram dele, ele duvidou de mim. O professor de Química disse, Paulo, isso é conversa tua. Eu disse, meu irmão, tu é professor de Química, tu está duvidando de um físico, cara. Eu disse, estou duvidando. Depois eu fiz um desafio a ele, depois vá lá na sua casa, faça um feijão e faça isso. E não é que ele fez o feijão, desligou e está lá no Instagram dele, né? Ele dizendo que fez o desafio e realmente o desafio é verdadeiro. Você pode desligar o fogo e que realmente a panela, o alimento vai cozinhar normal. E aí, para você que está aí sem entender, Paulo, como assim o alimento vai cozinhar normal? Porque aquele vapor que está saindo da panela não é o vapor que está cozinhando o alimento, porque a pressão ela já atingiu o equilíbrio térmico. Aquele vapor é o excedente, é aquilo que faria com que a panela viesse a explodir. O que precisa para que o alimento venha cozinhar já está dentro da panela, já com a sua própria pressão.
Deixa eu ver aqui. Flávio Santos está dizendo, amigo Paulo, felicidade, sucesso para você. Grande abraço, amigo Flávio. Olha aí, ó, professor Jandson, chegando aqui, grande amigo, um professor, convida você que está aqui na minha live, na live do Luiz, vai lá no Instagram de Janderson, o cara é monstro, o cara trabalha tem uma diferenciada do ensino da física, além de ser um excelente professor, parece muito com o Vin Diesel, né? Tanto é que tem um site chamado Velozes e Estudiosos, e o cara manda muito bem no desenho. Janderson, Estudiosos, né? O site dele é Velozes e Estudiosos. Tá aí, Janderson? Tu ainda tá aí? Ele mandou um abraço, Paulinho Fera, tá aí, ó. Guilherme tá dizendo, gostei do bizu, Paulinho. Olha aí, Guilherme. Tá aí, já pode economizar. Paulinho, eu estava comentando da Feira de Ciência Jovem, porque eu vi tem muitos professores de física aqui em Pernambuco que estão movimentando os estudantes para fazerem experimentos, né, e levarem isso nessas feiras, incentivando eles, mostrando que é possível sair um pouco daquela realidade. E teve uma equipe lá que eles acabaram fazendo equipamentos a partir de utensílios que tinham na escola, usando alguns fenômenos físicos. Até o professor Lamartine entrou aqui. Eu achei bem interessante lá em Goiânia, uma escola de referência tentando driblar, né? Se eles não tinham aqueles equipamentos, eles procuraram fazer a partir dos fenômenos físicos. Exato, porque, Luiz, o que é estudar física? Estudar física é estudar a natureza. Então, tudo que está ao seu redor é natureza. Então, você pode aproveitar para, de certa forma, usar como um fenômeno, uma ferramenta física. Você não precisa ter laboratórios bastante equipados, óbvio. Um laboratório bem equipado, ele vai ter um visual, ele vai ter a beleza, né, de você olhar um experimento e dizer, nossa, como esse experimento é bonito. Mas, se o propósito é você entender o fenômeno físico, você não precisa dessa beleza, né, no laboratório. Você pode fazer com materiais reciclados. Basta você ter a boa vontade, basta você ter pessoas que queiram, né, vestir a camisa e desenvolver o projeto. Por isso eu mando um abraço aqui para o professor Lamartine, que está aqui, entrou, acho que já foi embora também. Não sei se ele está por aí, foi um trabalho muito bom que eu vi. Esse nome não é estranho, professor Lamartine, eu acho que eu já ouvi falar. Não é estranho, não. Esse Lamartine não me é estranho. Tá bom, Paulinho. E me diz uma coisa, eu estava lendo um pouquinho sobre o estudo de física relacionado ao Enem e na minha pesquisa eu percebi que eles falam, os sites sempre indicam que a teoria é algo muito importante para os alunos melhorarem o desempenho na prova de física, né? Que tem um conteúdo de física no Enem. O que você acha disso? Que fala que assim, o estudo da teoria é algo assim que é muito valioso para o aluno. Ele não ficar apenas naquela decoreba de ficar decorando fórmulas e fórmulas. Quando você faz uma análise dos 20 anos, né, que você tem do Enem, porque o Enem ele começou em 1998. A primeira edição do Enem foi em 1998. Então, quando você começa a analisar a estrutura da prova, você vai ver que talvez a disciplina que mais sofreu mudanças e que, sinceramente falando, é aquela mais difícil para o ensino e o estudo para uma prova do Enem. Por que a gente está dizendo isso? Por que eu posso afirmar isso a você? Porque a partir do momento que a gente fala de fenômenos da natureza, eu posso pegar qualquer fenômeno da natureza e simplesmente abordar um tópico físico dele. Ele teria que ter um leque de opções muito grande. Ou seja, quando ele diz que é importante o estudo da teoria, é porque por meio da teoria ele vai conseguir identificar as habilidades e as competências necessárias para ele fazer uma prova. É diferente, por exemplo, das provas antigas da primeira fase, segunda fase da federal, que eram questões que o aluno ele
tinha que decorar uma equação, aplicar a equação, resolver o problema. Decorar uma equação, aplicar a equação e resolver um problema. Ele tinha esse lado mecânico, metódico. Então, por exemplo, tinha professores na década de 90, né, no início de 2000, 2010, que eles conseguiam dar a prova inteira da federal porque era uma prova estupidamente previsível. A primeira questão é de ordem de grandeza, a segunda questão é uma questão de mecânica, a terceira questão é uma questão que fala sobre empuxo, a quarta questão fala de energia, a quinta questão fala de quantidade de movimento, a sexta questão ela fala de ondulatória. Então, o aluno ele já ia para a prova sabendo o que ele ia encontrar. Ele sabia o que ele ia encontrar. E o Enem, ele veio mudando esse paradigma. Então, o que é que acontece? Se o aluno ele não tem uma base de estudo, ou seja, por onde eu começo a estudar, fica difícil ele saber como resolver a prova do Enem. E aí, qual é a solução que a gente tem? Porque tudo tem que ter uma solução. É você ter a teoria bastante solidificada e entender como essa teoria ela se aplica às habilidades que o Enem estabelece para o aluno. Quase que não sai agora, viu? Rolou a língua aqui completamente. Travou a língua. E a questão das disciplinas, né? Que, tipo, pode ter uma questão de física, que vai ter conteúdo ali de química, né? A interdisciplinaridade, né? Luiz, só um momentinho para dar um abraço a um irmão meu, Carlos. Meu padre, Carlos Paiva, um dos melhores educadores, um dos melhores profissionais que eu já conheci, tive a oportunidade de trabalhar na minha vida. Carlinhos, meu compadre, um abraço para você. Tá? Um professor que já ganhou todas as competições de robótica Lego. É um profissional estupidamente competente. E eu me espelho muito nele como um exemplo de profissionalismo. Tá? Um abraço para você, Carlinhos. E chegando o Beta também, Beta Andrade, né, a nossa tradutora em Libras do Educa PR. Grande abraço para você, minha amiga. Luiz, desculpe se lhe interromper. Nada. Eu estava falando da questão da interdisciplinaridade, né? Das questões, né? Que acontece muito, né? Exato. Aproveitando isso também, o professor Eduardo Viana. Grande abraço, professor. Cara, pense num homem que lê livros. Está aí. Eduardo Viana é um dos devoradores de livros, um dos professores de matemática. Meu amigo, o cara tem um domínio, um controle de turma e de uma visão não só profissional, mas empresarial. O cara é quase um coach. Vou chamar ele aqui para conversar comigo. Grande abraço para você, Dudu. Sim, então essa interdisciplinaridade que acontece, ela vai fazer com que o aluno ele tenha que sair das suas limitações e entender que ele não pode apenas estudar a disciplina pela disciplina. Apesar de que existe algo que o Enem, um pecado capital do Enem, muito forte, e que na minha concepção de professor, né, eu já estou nessa brincadeira há 20 anos, e que eu vejo que foi muito prejudicial nesse processo de ensino, que foi a retirada do ponto de corte. Para quem está aqui na live e que não sabe o que é ponto de corte, porque talvez se você já viveu a era que não existiu ponto de corte, o que significa isso? Era uma pontuação mínima que você precisava ter para você conseguir passar na prova. Então, mesmo que você tivesse aquela nota necessária para a sua aprovação, se uma das disciplinas você não tivesse o mínimo de acertos, você não conseguiria entrar. Então, isso era o ponto de corte. E aí você diz, Paulo, isso não é injusto? Não. Porque o aluno ele tem que ter a competência básica de alguns saberes. Então, se ele vivencia num processo educacional, no ensino médio, fundamental, múltiplas ciências, múltiplas disciplinas, ele tem que ter o mínimo de um conhecimento. Então, o que é que o Enem fez? Com a retirada do ponto de corte, ele acabou fazendo com que o aluno tenha que pensar na estratégia da prova e não se preocupar com a aprendizagem da prova. Do tipo, essa disciplina ela tem peso 1.
Então, se ela tem peso 1, se eu errar as questões todas dela, não vai me prejudicar tanto. Ah, essa disciplina tem peso 3, então eu não posso errar tanto, né? Então, isso, ao meu ver, é um distrator que acaba fazendo com que o aluno ele perca um pouco da motivação dele em ter que ter na mente que, olha, eu não posso deixar de estudar. Então, o que é que acontece? Esse natural relaxamento, lembrando que nós estamos engatinhando em um processo educacional, mas esse relaxamento, ele acaba tomando posse da maneira com que o aluno vai estudar, porque ele mesmo começa a dizer, olha, se eu não acertar nenhuma questão de física, mas se eu acertar mais questões que têm peso 3, isso não vai me prejudicar. E realmente, está aí as notas realmente comprovando que isso é verdade. Ou seja, cada vez mais, se o aluno ele interpreta, né, a maneira do ensino como uma prova estrategística, onde ele pode pensar, olha, se essa disciplina tem peso 1, eu não preciso me dedicar tanto a ela, e realmente isso acaba ocorrendo na nossa realidade do Enem. Eu espero que um dia volte essa questão do ponto de corte, para que o aluno ele pelo menos tenha que ter o mínimo de um conhecimento para ele desenvolver a prova. Ou com essas novas mudanças, né, do ensino médio, onde o aluno ele vai ter a oportunidade de escolher, né, quais as disciplinas extras ele vai precisar estudar. Então, talvez com isso, ele consiga ter uma independência, né, e só vir realmente estudar aquilo que ele gosta. E não ficar tendo que estudar uma disciplina que, por exemplo, física. Se você não entender para que serve a física e a maneira como ela é ensinada, o aluno ele vai chegar e vai dizer, poxa, para que eu quero isso na minha vida? E eu convido a você que está aí me assistindo, você que já concluiu o ensino médio, você que já está no mercado profissional, de que serviu tudo que você aprendeu da física no seu ensino médio? Você ainda lembra o que você aprendeu? Você ainda tem a consciência do ensino da física? Você lembra das equações? Você lembra para que servia? Então, se você não usa, é algo que realmente é preocupante. Ou seja, por que eu estudei? E aí, isso sempre vai assolar, né, a nossa mente de para que eu quero isso na minha vida. Esse professor é massa, professor Francisco. Você está dizendo quase nada, infelizmente. É verdade, professor. Isso é verdade. Infelizmente, a gente acaba passando por passar. Ou seja, eu passei, como diz uma música de Gabriel Pensador, estudo errado. Ele diz, olha, aprendi para quê? Né? Por que eu aprendi? Por que eu tive que ter esse conteúdo? Será que é só para passar? Então, a letra da música Estudo Errado, e quem tiver aí, eu convido a você fazer uma análise da letra. Gabriel Pensador, vou. Estudo Errado, Luiz. Depois, a letra, a música já começa a uma chamada de uma professora, e que quando ela chama o personagem da música, que é Juquinha, ele diz, estou aqui. Para quê? Será que é para eu aprender? Ou será que é para eu sentar, me conformar e entender? Estou aqui apenas para passar de ano, para o meu pai não me bater. Cara, essa frase do início da música, eu me arrepio, porque é uma realidade. Quantos de nós não já ouvimos a frase, se não estudar, vou lhe botar na escola pública? Como se fosse um castigo, como se fosse uma punição. Verdade. Né? Acho que muitos aqui que vivenciaram a realidade de colégios particulares já devem ter ouvido a velha frase de se não estudar, vou lhe botar na escola pública, como se realmente a escola pública fosse um castigo e algo punitivo. Coisa que hoje em dia a gente já está mudando esse quadro, né? Porque você tem hoje várias escolas que realmente fazem um trabalho bastante competente e que isso é muito bacana. Esse professor é massa, olha aí. Me conta uma coisa, Paulo. Como foi a experiência do EducaPE? Bom, vamos lá.
dado a experiência da EducaPR, porque tem sido um desafio muito forte para mim. Eu acho que em toda a minha carreira, eu nunca me senti tão desafiado a dar uma aula como essa aula que são do EducaPR. Vou te explicar por quê, Luiz. Porque quando a gente fala de estudar física, você tem um conteúdo a ser transmitido, você tem uma informação a ter que ser dada, você tem um nível que você tem que fazer com que o aluno chegue. Só que, infelizmente, como um aluno, a gente já viu quais são os extratores, quais são as dificuldades que o aluno tem no ensino de física. Eu não sei ler, eu não sei matemática e eu não sei a física. E o aluno, ele se desmotiva. Então, o aluno, ele olha algo, ele não consegue fazer uma questão, qual é a motivação que ele vai ter para ele continuar estudando aquela disciplina? Quem aqui que está me assistindo, que está vendo essa live, não já passou a noite toda estudando a prova para física, estudou a noite todinha, foi fazer a prova no outro dia e não conseguiu fazer uma boa prova. Tirou 0. Né? Ou seja, você diz, poxa, eu estudei tanto ontem à noite e não consegui fazer uma boa prova. Ah, mas estudou ontem à noite. Mas isso, por exemplo, você vai fazer uma prova de história e às vezes você consegue passar a noite toda estudando, vendo videoaulas e chega e consegue fazer uma prova razoável. Obviamente que ele não vai ser perfeito, mas ele, pelo menos ele consegue desenvolver algo na prova, diferente de física. Você pode assistir videoaulas, você pode assistir o que for, e que quando você vai para a prova, realmente fica bem difícil tá aí, ó, o professor Hilton do Paralelo da Física. Professor que eu conheci recentemente, mas um excelente profissional. O cara manda muito bem, eu já assisti algumas aulas dele. Cara, a aula desse cara é muito boa, recomendo. Paralelo. Grande abraço. Seguindo aí, né? Grande abraço para você. Um professor que eu conheci há pouco tempo, mas, cara, o cara manda muito bem, desenha muito bem também. É um dos profissionais que eu citei lá atrás, que já consegue ensinar física de uma forma diferente. Um abraço para você, meu querido. Sou seu fã, cara. Estou lhe conhecendo agora, assim como o professor Janderson. Não sei se ele está aí, já deve ter fugido. Né? O meu carequinha de Natal. Mas vocês representam muito bem. Ó, o outro professor que eu citei, o professor Gabriel. Muito bom. Então, só tendo 26 segundos. Deixa eu encerrar rapidinho e volto para não perder a live. Beleza, meu querido.